Olá, meninas e meninos, tudo bem? Aqui é a Adriana Santiago. Você está aqui no canal Papo Cabeça com a Adriana Santiago, onde a gente aborda emoção e comportamento humano, a gente fala sobre transtornos mentais, transtornos de personalidade. Nessa série, especialmente, eu estou falando de cinema e transtornos de personalidade, tá bem? Seja bem-vindo. E antes, hoje a gente, na verdade, vai falar sobre transtornos de personalidade esquizotípica, o que é isso, quais são os critérios diagnósticos. E para falar disso, a gente vai utilizar o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de fato, um filme hilariante, sinistro, esquisitíssimo, que tem tudo a ver com esse transtorno. Na verdade, quando a gente começa a assistir A Fantástica Fábrica de Chocolate, parece que a gente está dentro da cabeça de um sujeito que tem tal transtorno de personalidade esquizotípica. Por favor, antes de continuar, se inscreva aqui no meu canal, aperte o sininho de notificação, isso é muito importante para a gente poder dar continuidade a esse trabalho. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, que ele está muito esquisito também, olha. Então, tá bem. Olha aqui, vamos lá. Esse filme maravilhoso é a segunda versão, né? Essa versão de 2005, com Johnny Depp, e é dirigida por Tim Burton, que é um cara também super estranho, por isso que eu digo que quando a gente começa a assistir A Fantástica Fábrica de Chocolate, parece que a gente está dentro da cabeça de um sujeito que tem transtornos de personalidade esquizotípica. O Tim Burton, ele é diretor também de outras produções assim que retratam bem quem ele é, né? Como Eduardo Mão de Tesoura, como Alice no País das Maravilhas, uma versão assim bem gótica, bem fora do padrão, e A Noiva Cadáver, enfim, entre outros. São 16, se eu não me engano, são 16 filmes, todos eles estranhíssimos, né? Que retratam bem essa estrutura de personalidade. O Tim Burton, ele diz o seguinte, porque não morreu, tá vivíssimo, né? Aliás, ele dirigiu Batman também, né? Enfim, a gente vai falar sobre esse filme daqui a pouco com um parceiro, surpresa para vocês. Mas, enfim, ele dizia o seguinte: sei como nos sentimos esquisitos quando somos crianças e adolescentes. Tento resgatar essas memórias, ou seja, ele tenta resgatar essas memórias da infância dele, né? Então, enfim, mas por que a gente diz quais são os critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade esquizotípica? E por que a gente diz que ali o personagem principal, o dono, não sei se é o principal, né? Dizem que o Charlie é o principal, que é o menininho, né? Que é sorteado, mas eu considero o Willy Wonka o principal personagem dessa produção. E o que ele tem, né, de esquizotípico? Tudo. Ele tem os 9 critérios diagnósticos, ele tem os 9 ícones dos critérios diagnósticos para a gente dizer que alguém tem o transtorno de personalidade esquizotípica. E o que é isso, né? O que é esse transtorno? Bom, como todo transtorno de personalidade, é um padrão difuso. O que significa isso? Está espalhado em todo o contexto da vida do indivíduo. É um padrão difuso de déficits sociais e interpessoais. Ele está sempre sozinho, ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, né? E tem uma dificuldade imensa de manter relacionamentos íntimos. Tanto que a proposta inicial do filme é que ele consiga um herdeiro para todo o império que ele construiu. Por isso, ele sorteia 5 crianças para visitar a sua fantástica fábrica de chocolate, né? E o que tem ali de critério diagnóstico? O que o Willy Wonka apresenta de critério diagnóstico? Vamos lá, vamos ver se bate. Em primeiro lugar, ideias ou delírios de referência. Em determinado momento,
a história conta, né? Porque a história não é alguém de fora olhando o esquizotípico, é alguém esquizotípico contando a sua própria história. E então é importante a gente estar nesse lugar do próprio esquizotípico. Então, assim, ideias ou delírios de referência. Ele acha que as pessoas querem tirar proveito dele. Porque, como ele sofreu abuso na infância, e o Tim Burton vai nessa segunda versão, na infância do sujeito, do Willy Wonka, para justificar o porquê dele ser esse sujeito que ele é, e por isso que o filme se torna tão interessante, né? Muito mais interessante que a primeira versão, no meu entendimento. Então, ele vai dizer assim, ele tem delírios de referência, ele é o mais importante, ele é o melhor, as pessoas querem copiá-lo, então ele tem esse delírios de referências. Crenças estranhas ou pensamentos mágicos. O tempo inteiro o filme é composto por crenças estranhas e pensamentos mágicos, né? Aquela cascata de chocolate, aqueles homenzinhos, né? Que trabalham, os operários dessa fábrica de chocolate, tudo isso faz parte de um pensamento mágico. O filme retrata isso, né? Experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões corporais, quando ele diz assim, tudo aqui é comestível, inclusive eu. Né? E aí alguém diz, olha, mas nós não somos canibais, né? Mas inclusive eu sou comestível. Então ele tem essas ilusões corporais, né? Em determinado momento ele acha que ele é um grande doce, depois ele volta à realidade, porque o que marca o transtorno de personalidade esquizotípica é a falta de certeza. Se ele fosse esquizofrênico, ele teria certeza absoluta de que alguém poderia comê-lo com garfo e faca, sem ser canibal. Entende isso? A dúvida é o que diferencia o esquizotípico do esquizofrênico, mas o transtorno ele é bem parecido. Tá legal? Pensamento e discurso estranho, né? Todo o discurso do Wonka é completamente esquisito, toda a estrutura de pensamento é completamente fora do que se pode chamar de realidade. Desconfiança e ideação paranoide. Tem uma cena no filme, na animação, né, nesse filme maravilhoso, que ele diz, espiões foram colocados aqui para descobrirem a forma, na verdade o avô do Charlie conta, né, que espiões foram colocados na fábrica para descobrir a fórmula dos chicletes que nunca termina, do sorvete que nunca derrete. Então, ele está sempre se sentindo perseguido. E foi por isso que ele contratou os homenzinhos lá que gostavam e eram pagos com cacau. Eles amavam o cacau. O cacau tinha um valor muito grande para eles e o Willy Wonka, então, pagava esses homenzinhos com tal cacau. Afeto inadequado ou constrito, ou seja, logo nas primeiras cenas a gente percebe a dificuldade dele em tocar as pessoas. Ele não consegue tocar, ele tem horror àquelas crianças que ele sorteia para participarem desse dia de passeio pela fábrica. Né? Tem um comportamento, aparência estranha, excêntrica ou peculiar. Nossa, as roupas que ele usa, a maneira que ele se expressa, né, com aqueles dentes, né? Ele se expressa de forma absolutamente peculiar, se veste de forma peculiar. Eu diria, por exemplo, que aqui no Brasil a El, que Maravilha, ela era esquizotípica, né? Porque ela tem toda uma aparência, porque faleceu, infelizmente, uma pessoa brilhante, mas ela tinha toda uma aparência que fugia à normalidade, tá legal? Então, essa aparência que foge à normalidade, com todas as aspas do mundo, é um critério diagnóstico importante para a gente fazer esse diferencial, né? Também entre esquizoide e esquizotípico. Esquizoide eu vou falar em outro momento, tá bem? Ansiedade social. A ausência de amigos, ele não tem amigo nenhum, tem horas que ele fala, né? Eu sou absolutamente sozinho, fala para o Charlie isso. Eu sou absolutamente sozinho, ele não tem amigo
Nenhum. Então ele vive naquela grande fábrica, na fantástica fábrica de chocolate, sem absolutamente ninguém, né? Então, e uma ansiedade social ligada a temores paranoides, muito mais do que a preocupação e julgamento do próximo. Ele não está ligado, ele não está preocupado com o que o outro está pensando a respeito dele. A preocupação dele não é essa. A preocupação dele, aparentemente, é ele ser abusado pelas pessoas com as quais ele se relaciona. Então, de certo modo, quando alguém o contraria ou quando alguém faz coisas que ele não gosta, como aquelas crianças todas, né? Porque as crianças vão desaparecendo, né? Vão sendo castigadas. Ele castiga de algum modo, né? Isso tudo é pensamento. Agora, o que acontece com essa criatura, e isso é o que torna essa versão muito interessante, né? Por que ele se torna esse esquizotípico? Porque o seu pai, um dentista muito famoso na cidade onde eles moravam, em Londres, provavelmente, né? Porque é baseado num livro britânico, esse filme. E aí ele é um dentista famoso que não permite que o Wonka coma doces. Então esse menino, ele é criado de forma isolada socialmente, né? Apesar dele tentar se incluir com as crianças, ele não consegue, porque ele usa um aparelho de dente esquisitíssimo, e é privado e abusado, né? Abusado, quando a gente fala de abuso, a gente pensa em abuso sexual. Não. Abuso em relação à falta de respeito às individualidades, né? O dentista, porque é dentista, proíbe o Wonka de comer doces, então ele decide ser o melhor chocolateiro do mundo. Entendem isso? Então ele se transforma nessa figura excêntrica, cheia de pensamentos mágicos e enfim, e aí é o Tim Burton que está ali, eu não tenho a menor dúvida disso. Esse diretor maravilhoso, maravilhoso, que produziu diversos filmes interessantes, diversas produções, porque são animações, né? São filmes e animações. E é ele. A gente vê essa criatura maravilhosa e esquisita que amava Edgar Allan Poe para poder, e lia, né, quando se afastava das crianças, que ele não conseguia estar incluído, se sentir incluído, e ele ficava ali com o seu Edgar Allan Poe, lendo O Gato, enfim, todos esses contos absolutamente maravilhosos e que faziam e davam sentido ao seu pensamento esquizotípico. Tá bem? Então, vejo vocês na próxima e espero que vocês estejam gostando. Comentem aqui, vou adorar muito responder as suas questões. Tá bom? Ó, até a próxima. A gente tem mais transtornos de personalidade por aí. Tá legal? Um grande beijo. Até mais.